Bom, pessoal, estamos aqui com o jovem César Paiva. Conheço você faz quanto tempo? Uns 10 anos, Cezinha? Mais ou menos. E o César, a gente mantém contato diário e ele está sendo muito premiado recentemente pela performance do fundo dele. E o que eu acho interessante do César é que ele tem uma trajetória um pouco diferente de outros investidores. Ele não é oriundo do mercado financeiro, né? Não, assim, trabalhei 2 anos no Bradesco como escriturário. Quando eu fui promovido à Caixa, eu pedi as contas. E ele, além de ser jovem, o que também já é uma novidade, ele é de Londrina, no Paraná, o que mostra que hoje, com a internet, acho que essa barreira ficou para trás, né? Se a gente tivesse tendo essa conversa 50 anos atrás, era muito mais difícil ser investidor fora de São Paulo, porque muitas vezes você tinha que ir atrás dos dados na Bovespa, lá, mexer nos dados que estão lá, nos fichários, etc. E hoje, com a internet, tem mais dado do que capacidade de informação. Então, o grande diferencial hoje está na boa análise, e a internet permite você fazer isso de qualquer lugar, e o César é a prova viva de que é possível ter sucesso sendo investidor de regiões fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, obrigado, César, por estar aqui, e a gente vai ver a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. É um privilégio estar falando para vocês aqui nesse congresso de Value Investing. Eu sou um cara fanático pelo Value Investing, eu acredito, eu acho que funciona. A gente teve o privilégio aqui de estar com o Guilherme e com o Florian agora há pouco e ver a trajetória de sucesso deles, eles falando, e eu acredito assim fortemente nisso. O Thiago falou a questão de a gente estar em Londrina, Paraná, fora do eixo, não temos nenhuma informação diferenciada. Eu não tive nenhum pai que me levou para o mercado financeiro, um tio, nada. Acho que igual muito de vocês, comecei a investir com 17 anos, aí tive a sorte de investir, começar a investir cedo. Pelo lado bom da força, eu brinco que quando eu comecei a investir, eu tive uma ideia genial de ver quem que eram os melhores investidores da época e caí num tal de Warren Buffett, e ali fui ler a biografia do Warren Buffett. Warren Buffett falou do Benjamin Graham, Warren Buffett falou do Philip Fisher, depois falou do Charlie Munger. Enfim, você vai entrando no Peter Lynch, conhece alguns gestores brasileiros aqui, como o Florian, acho que na época ele tinha um fundo que chamava Andrômeda, no Pactual. A própria Dínamo. Então, uma série de referências boas para quem não tiver preguiça de ler, de buscar assim o conhecimento. Quando comecei a investir 17 anos ali, o mais perto do mercado financeiro que eu cheguei, em Londrina, foi trabalhar numa agência do Bradesco. Foi meu primeiro emprego, logo que eu entrei no curso de administração. Eu, durante 2 anos fazendo desinvestimento, fiquei um pouco frustrado, vendendo capitalização, plano de previdência, algumas outras coisas. Pedi as contas, nunca mais voltei. Queria trabalhar numa gestora com esse enfoque, em Londrina não existia. Vim para São Paulo em 2006, fiquei uns 6 meses aqui, fazendo um estágio não remunerado numa corretora, na época acho que era na Finabank. Não me adaptei tanto a São Paulo, aos custos, etc. Achava que boa parte do meu capital estava sendo consumido aqui, voltei para Londrina. Abri um escritório de agente autônomo de investimento. Eu diria que eu era o pior agente autônomo da cidade, porque eu não girava, não trabalhava com opções, não alavancava, etc. Eu gostava de fazer uma carteirinha de boas empresas, visando o longo prazo, né? Depois de 2006, 2007, 2008 como agente autônomo, eu vi que o que eu queria mesmo ia funcionar era abrir um clube de investimento, um veículo aí para fazer o trabalho da forma que eu acreditava. Então, em dezembro de 2008, a gente abriu o clube de investimento em ações Real Investor. Nasceu com dinheiro de 3 pessoas, eu, meu pai e minha mãe. Logo depois tinha alguns amigos aí meio louco que colocaram dinheiro também. Essa hora é importante, né? O pai, a mãe e alguns amigos ali, que quando nem você acredita em você, acho que as pessoas aí colocaram dinheiro. Sou bastante grato a eles, né? Bom, a pedido do Thiago, a gente vai falar uma palestra, o tema eu escolhi rapidamente quando ele pediu, erros e acertos. Todo investidor tem um monte de acertos e um monte de erros para falar, e sempre a gente aprende algo. Oportunidade, Thiago, até uma reclamação, foi o Thiago que colocou oportunidades. Não estava no script ali, mas vamos tentar atendê-lo. Bom, falei já um pouquinho de mim, eu até gosto de falar que eu sou um Value Investor apaixonado. Falando um pouquinho da Real Investor, igual o Thiago falou, a gente começou em Londrina, Paraná. Foi a primeira gestora independente ali do norte do Paraná, pelo menos que eu conheça. Na época eu tinha um pouco de dúvida se era possível fazer isso fora do eixo Rio-São Paulo.
E eu fui procurar referências. O próprio Buffett tem uma história bacana. Ele está em Omar, uma cidadezinha pacata ali com 500 mil habitantes. Londrina tem exatamente isso. Eu falei, pô, se é possível lá, eu acho que é possível a gente fazer aqui também, né? Enfim, a gente abriu a Real Investor. A gente está muito feliz que o resultado está indo muito bem. Do período de clube, que começou em dezembro de 2008, depois em fevereiro de 2012 foi transformado num fundo. A gente está com um resultado acumulado de 628%, num período que o Ibovespa deu em torno de 117%. A gente conseguiu um ganho médio anual de 25% ao ano, contra 9% do Ibovespa. Atualmente nós estamos gerindo em torno de 270 milhões de reais, 138 no fundo Real Investor, e a outra parte algumas carteiras administradas de algumas famílias. Aproveitar a oportunidade aí com o público seleto, Thiago, pelo convite, fazer um pequeno comercial aí. Esse é o resultado do fundo desde o começo. Eu acho que até o tema da palestra é erros e acertos. Vamos ver que nem tudo são maravilhas. Eu falo que investir em ações é bem interessante, ainda tem, além do retorno no longo prazo ser bem interessante, ainda tem mais emoção, né? 2014, 2015 não foi tão fácil. Se desse para voltar atrás, eu faria algumas coisas diferentes. Mas, enfim, eu acho que o importante é que essa trajetória, essa boca de jacaré está sendo aberta no longo prazo. Eu gosto de me comparar entre todos os fundos de ações, desde que a gente abriu o nosso veículo, e ver qual a classificação que a gente ficaria, né? Hoje a gente está muito contente, a gente está melhor que 98,6% dos fundos de ações, nesses quase 9 anos, com um retorno que entregou uma volatilidade menor do que 96%, então a gente está conseguindo cumprir o nosso retorno, que é entregar um retorno superior, nosso objetivo, um retorno superior, com uma baixa volatilidade, que para muitos é um sinônimo aí do risco que você está correndo. Às vezes, como Value Investor, não faz tanto sentido para mim, mas como ficou bonito no gráfico, a gente colocou. Que nem o Thiago comentou, a gente teve alguns destaques recentemente bem interessantes em alguns rankings, da Isto é Dinheiro, da Exame, um estudo da USP, que deixou a gente bastante contente aí. Bom, vamos entrando um pouquinho aí no nosso tema aí. Eu gostaria antes de fazer alguma reflexão. Foi bem bacana falar depois do Florian, que ele já fez uma parte desse trabalho. Mas eu acho que atualmente o mercado está muito competitivo. No passado era muito mais fácil. Quando eu comecei a investir, 2001, 2002, 2003, a gente fazia um screening inicial, um monte de empresa com PL de 3, de 4, de 5, dividend yield de 10, de 15, de 20. Às vezes, empresas pagando dividend yield de 20, pagando com payout só de 50. Assim, era uma maravilha, assim, a gente estava no céu. Na época eu não pensava no risco do Lula, nada, eu só olhava a coisa barata e saía comprando. Felizmente deu muito certo. Depois a gente teve um período aí de ouro também, quando eu abri o clube, que foi no finalzinho de 2008, começo de 2009, uma oportunidade de ouro. Só para ter ideia, na época eu comprei a Ezetec, a empresa toda acho que valia 300 milhões de reais. Recentemente ela vendeu a Torre B, que era um dos projetos que ela tinha, integralmente por 650 milhões. Quer dizer, era ridículo você imaginar uma empresa aí que ia estar vendendo um ativo por 2 vezes o que a empresa toda valia no passado, né? Então não está fácil, a concorrência aumentou muito, tem muitos bons fundos, bons gestores. Eu acho que a Suno, eu fico até meio enciumado, assim, se tivesse a Suno quando eu comecei seria bem mais fácil, Thiago. Você está fazendo um belo de um trabalho aí, acho que está pavimentando o caminho aí para os investidores. Eu acredito bastante na filosofia, no trabalho da Suno, eu sou inclusive assinante, vem coisa boa, vem ideia que a gente usa dali. Momento assim de vacas magras, do ponto de vista de um value investing. Não estou falando que o Brasil não vai dar certo, etc. Não. Mas quando a gente olha do ponto de vista quantitativo, assim, de pagar um baixo PL, comprar empresas com dividend yield alto, empresas que têm um ROI de 20%, 25%, pouco acima do valor patrimonial, até abaixo, a gente está tendo uma dificuldade assim, muito grande de encontrar oportunidades. Tem uma reflexão que a gente está fazendo internamente ali na Real Investor. Se a gente deve comprar o ativo ali, é o que a gente faz, né? A gente compra sempre pelos fundamentos. A gente compra um ativo porque a gente quer ter aquele ativo, porque ele vai gerar um fluxo de caixa, um dividendo, ou tem um valor intrínseco que justifica aquela compra. E em alguns momentos a gente se vê tentado a entrar nesse jogo aí do idiota maior. Não sei se alguém já ouviu essa expressão,
O Damodaran, que é o pai do valuation, ele justifica ali que você tem que justificar o preço baseado numa análise, num fluxo de caixa, etc. Mas nada disso é necessário se você acreditar que vai ter um idiota maior que vai estar pagando um preço maior lá na frente. Muitas vezes isso dá muito certo. Não vou entrar no mérito do Bitcoin, por exemplo, mas eu posso comprar lá Bitcoin a 20 mil reais. Se eu acreditar que alguém vai pagar 25, 30 mil, eu vou ganhar dinheiro e pronto. Não interessa que não gera dividendo, enfim, que é um meio de pagamento, não é investimento, não interessa nada disso. Então essa é uma tentação que a gente não gosta de entrar nesse jogo, porque é igual aquela história às vezes da batata quente, né? Pode ser que você é o idiota maior, você é o último, a gente quer minimizar isso, então comprar ativos que, independente de quanto me oferecerem depois, eu comprei porque eu quero. Até se o mercado fechar, estaria bem contente. Aqui eu peguei uma expressão aqui que um dos mentores aí do Thiago, aí da Suno, o Luiz Barsi, fala assim, a gente fica no dilema aí do jacaré de boca aberta versus sair à caça. Nosso negócio é assim, um trabalho de estudo e disciplina, né? Se eu aloco o meu capital num ativo que não está num preço tão interessante, eu estou travando um retorno baixo. Então, a gente tem que pagar barato. Eu gosto da expressão de jacaré de boca aberta. Muitas vezes a Real Investor é um belo de um jacaré de boca aberta esperando oportunidades. A gente estuda um monte, não faz quase nada. Quando vem uma oportunidade, tem uma convicção maior, a gente fecha a boca e pega, às vezes, o pato ali que estava passando ali, dando sopa. Só que hoje tá difícil aí ficar esperando ali, o mercado está difícil, igual eu comentei. E também o CDI hoje não é mais 14 para você ficar esperando, né? Estamos falando de um CDI de 7 bruto, tirando a inflação e imposto de renda, está difícil. Então a gente está tentado a sair à caça. Como acho que nenhum de vocês vieram aqui para ouvir a gente falar que vamos ficar como um jacaré de boca aberta esperando, vamos tentar assim caçar junto uma oportunidade. E eu acho que eu vou tentar mostrar um processo que a gente faz na Real Invest que talvez abra uma luz aí para alguns de vocês. Eu acho que sim, o mercado hoje está muito importante a gente conseguir antecipar um pouco algumas oportunidades. Nada assim está óbvio assim no preço. Em 2002, a gente via uma oportunidade, a gente estudava, checava, via que saiu um resultado bom, outro resultado bom, enfim, pensava mais um pouco e ainda comprava num belo preço. Hoje, a gente, quando começa a ver uma oportunidade, dali a pouco o negócio já foi. Ou quando você vê uma empresa que parece que está num preço interessante, dali a pouco ela subiu 20% e publica um resultado muito bom que a gente não conseguiu antecipar. Então está difícil esse jogo aí para nós. Para isso eu peguei uma frase do Warren Buffett, quer dizer, que o Warren Buffett cita direto, que é do Wayne Gretzky, que é um jogador famoso de hóquei canadense, que ele fala assim, patine para onde o disco está indo e não para onde ele está. Então é aquela ideia de talvez você tentar se antecipar. Eu acho que não ficar disputando a bola ali, mas para onde essa bola vai, vamos tentar nos antecipar para a gente pegar ela primeiro, ou antes de outros fundos, outros gestores, outros investidores, né? E tem uma outra frase que eu gosto muito também, do Stanley Druckenmiller. Esse cara aí é um dos maiores fazedores de dinheiro da história. Talvez as pessoas não conheçam tanto, é sócio do George Soros, ele que tocava o fundo assim, no dia a dia. Teve um retorno algo de 20%, 30% ao ano, sem nenhum ano negativo durante 20 ou 30 anos. Então ele fala, muitos investidores olham muito para oportunidades no presente. Geralmente já está no preço. Você tem que pensar fora da caixa e visualizar daqui uns 18, 24 meses como a empresa vai estar. Eu gosto da ideia fora da caixa, não fora do globo. Não adianta a gente estar 10 anos aí na frente, mas eu gosto muito desse 18, 24 meses. Muitos cases que deram errado, deram certo na Real Investor. A gente se antecipou aí 1 ano e meio, 2 anos. O próprio Buffett fala que todo mundo está pensando no próximo divulgação de resultado, no próximo mês, no próximo trimestre. Poucas pessoas olhando para daqui 2 anos, daqui 5 anos. Então, eu acho que é um horizonte aí legal para a gente pensar. Já entrando um pouquinho no tema, a questão de erros e acertos, eu queria citar algumas características do investidor de sucesso. Eu mesmo coloquei, mas eu acho que a maioria deve concordar. Ele tem mais acertos do que erros. Erro faz parte, a questão é você acertar mais do que errar. Acerta grande e erra pequeno. Não adianta nada você ter 10 acertos, colocar 1% do seu patrimônio em cada um e depois coloca metade num investimento que vai ser um desastre, né? Então você tem que saber calibrar. Eu acho que quando você tem convicção, uma oportunidade, tem que colocar uma parcela maior do seu capital.
Quando você não tem tanta convicção, está meio na dúvida, coloca um pouco menos, isso vai te ajudar a ter um track record, acho que melhor. Reconhece o erro. Acho que humildade é uma coisa difícil, assim, o ego é inflado no mercado financeiro. Eu, como sou de Londrina, do interior, acho que não tem muito problema. Quando eu venho aqui na Faria Lima, ali, eu vejo que o ego da maioria das pessoas, com CFA, etc., é bem elevado. E a gente acha que é uma vantagem ser humilde, parecer meio que bobo, do que ter grandes convicções e ser o dono da verdade. Isso facilita também a gente mudar de ideia, reconhecer o erro. Não é fácil, uma tese que você estudou, que você defendeu, que você colocou dinheiro, você está perdendo dinheiro, você chegar a vender e ir para uma outra. Eu acho que isso diferencia os investidores. Eu acho que o Florian e o Guilherme aqui é um exemplo, né? A humildade deles, assim, nem parece que eles têm o sucesso que eles têm, assim, se você ouvir eles. Eu acho que tem um outro ponto que eu acho muito importante: aprende com os próprios erros, especialmente com o erro dos outros. Está cheio de... O Florian colocou um erro aí acho que da GWI, por concentrar demais, fazer termo, etc. Então você já aprende com esse erro, que talvez a alavancagem não compensa tanto, então evita, não vai cometer o mesmo erro. Alguns fundos que concentraram demais uma oportunidade que deu errada. Tem várias biografias de negócios que deram errado, então tudo que a gente puder aprender com esses erros, eu acho que é fantástico. E outra coisa, aprender com os seus próprios erros, né? Tem investidor que erra uma vez, erra duas, erra três, o mesmo erro, daí é burrice, né? Nunca vai ter sucesso com os investimentos. E uma outra frase que eu acho extremamente importante, e tem um pouco a ver com os cases que a gente errou e que teve sucesso nesses exemplos aí, que é seletivamente contrário ao senso comum. Eu não gosto da palavra contrária, eu acho que um prédio está pegando fogo, todo mundo descendo pela escada de emergência e você está subindo porque você é do contra ali, né? Eu acho que não faz sentido. Mas em muitos momentos você tem que descolar da multidão e ter uma opinião própria ali. E muitas vezes, se você não tiver essa convicção, esse comportamento de ser um pouco contrário ao senso comum, você sempre vai chegar tarde e sempre vai ser o cara que vai pagar a festa. Vamos falar de um erro doloroso. Eu acho que essa empresa aqui hoje é um termo, não sei se já ouviram, um value trap, uma armadilha de valor. Eu tentei, lá na Real Invest a gente tem várias anotações de vários cases, das motivações. Então a gente tentou como se a gente tivesse na época o que a gente estava olhando e por que a gente comprou as ações da Saraiva. Então foi no início de 2013. Essa empresa tinha um bom histórico. Você olhava o histórico de crescimento de lucro, de receita, boas margens, retorno sobre patrimônio da ordem de 15%, 20%. Parecia um negócio que a gente adoraria ter. O setor de educação e varejo estavam aquecidos na época. O varejo estava indo muito bem, tinha várias empresas de educação se saindo muito bem, todas elas, assim, de maneira geral, assim, as boas empresas com múltiplos bastante elevados, se negociada a PL de 15, de 20, de 25, e a Saraiva era uma derivada desses dois setores, com a operação das lojas físicas, com a questão do varejo online e com a questão da editora. Então a gente achava que era um player perfeito aí para surfar essa onda aí. Os múltiplos da Saraiva extremamente baixos, na época a gente pagou um PL em torno de 8, 9, era menos da metade do que a média do setor de varejo, se eu não me engano. Ela tinha acabado de divulgar um guidance bem promissor de receita, de EBITDA, que deixou a gente um pouco mais convicto que 2013 seria um bom ano. Divulgou também um programa de recompra. A gente gosta muito quando a própria empresa está recomprando as ações, é um belo de um sinal. Eu acho que a própria Suno tem um relatório bem legal, né? O Suno Insider Spy. Eu gosto muito. Eu acho que o cara que entende mais é o cara que está lá dentro, ali na empresa, etc. E quando ele está colocando o dinheiro dele na empresa ou tirando, tem que só ver alguns truques, né? Que às vezes o cara fala que é uma recompra e não executa, ou às vezes é uma recompra para pagar plano de opções de um plano excessivamente generoso. Tem que analisar com calma, mas geralmente é uma coisa boa. Estávamos pagando o que valia editor e levando o varejo de graça. Eu nunca fui nunca fui entusiasmado com o varejo online da Saraiva, nem com as lojas físicas, mas eu gostava muito da editora, dos sistemas de ensino que eles estavam criando, e a gente achava que o preço da Saraiva naquele momento era justificado somente pela editora e a gente estava levando o varejo de graça. Olhando para trás, acho que o varejo tinha que ser valor negativo ali, a gente achava que de graça estava bom. E tinha uma especulação pequena sobre o interesse da Amazon. Se acontecesse, eu acho que era o maior player de venda de livro aqui no Brasil, para a Amazon não era nada comprar a Saraiva. Quem sabe a gente podia ter uma surpresa positiva aí nesse período.
Aqui é um pouquinho na época, quando a gente comprou. Vocês veem aqui que no ano de 2009 tudo subiu, né? Depois da crise de 2008, 2011 e 2012 já estava um pouco mais difícil de achar oportunidades. Na hora que, depois de uma queda de R$30 para uns 20, R$19, a gente achou que Saraiva virou uma bela oportunidade. Estava num preço bem interessante. A gente iniciou a compra ali no comecinho ali de 2013. Se vocês olharem do lado direito, o faturamento da empresa em vermelho só aumentando. A questão do lucro, a empresa quer um pouquinho em 2009, 2010, junto com o Brasil aí, mas depois estava recuperando, estava lucrando R$80 milhões. O ROI da empresa na casa dos 15%. E o PL, que é a relação PL, que chegou em torno de 20, estava abaixo de 10. A gente achava que, como um Value Investor, era uma compra certa, a gente comprou. Enfim, não foi um bom investimento que a gente fez. O que deu errado? Assim, acho que a gestão mudou. Em 2013, tinha acabado de ter uma mudança do presidente, que inclusive acho que ele foi para a droga raia. O cara deve ser incrível, porque fez muita falta para a Saraiva e a droga raia está voando. Logo depois entrou um cara que era o executivo da Microsoft, também não deu errado, dali a pouco saiu, mudou vários diretores, etc. Às vezes uma empresa, uma reflexão, quando tem problema, às vezes não tem só uma barata aí na cozinha, aí, tem mais de uma, então não costuma ser um bom sinal. Teve uma série de impairments que não dava para a gente saber na época, então deram baixa num sistema de gestão, deram a baixa no investimento de algumas lojas, em alguns estoques obsoletos, então foi um show de horrores ali. A operação de varejo físico e online drenando muito capital, então todo o dinheiro que era gerado era todo colocado numa operação que não estava tendo muito sucesso. Isso fez com que o endividamento, que não era tão pequeno na época, aumentasse bastante, colocasse a empresa numa situação bastante delicada. Teve uma frustração das expectativas, né? Os investidores, não aconteceu nada daquilo que eles esperavam, aquilo que eu escrevi ali no primeiro slide, então venderam, as ações caíram um monte. E depois, a gente já não estava no case, eles acabaram vendendo a editora para pagar a dívida que eles tinham acumulado e ficaram só com o varejo. Eu lembrei de uma frase aqui do investidor que eu gosto muito, que é o Peter Lynch, foi até citado hoje numa das perguntas, que é regar as ervas daninhas enquanto arranca as flores, né? Então, eles venderam as flores para ficar regando as ervas daninhas. Hoje está numa situação dramática a empresa. Eu acho que quantos de nós já não fizemos isso nos nossos portfólios, né? Sei lá, tinha Ambev há 10 anos atrás, subiu bastante, vendi, comprei Petrobras, porque a Petrobras tinha caído, estava ficando barato, então eu cortei, arranquei as flores e reguei as ervas daninhas, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aqui foi como a gente saiu desse investimento. Eu queria fazer um disclosure. Toda compra nossa, a gente faz várias compras, várias vendas, tenta trabalhar um pouquinho aí para se beneficiar de um preço médio menor. Mas aqui foram as principais movimentações que a gente fez. Então, a gente comprou a empresa ali no comecinho de 2013. Depois dessa queda toda, começo de 2014, como um bom velho investor ali, meio cego, a gente comprou mais um pouco. E depois foi um show de horrores. A empresa só caiu, piorou um monte. A gente acabou reconhecendo o erro e começando a vender no patamar de 12, 13, 10, 8. E depois, quando recuperou um pouquinho, a gente vendeu o último lote aí nos R$6. Acho que a gente deve ter comprado no preço médio em torno de 16 e vendido em torno de 9. Perdemos 1/3 do capital. Foi um erro do fundo Real Investor. Acho que felizmente foi um erro pequeno, a gente nunca teve uma convicção muito grande, mas tinha algo como 4, 5% do nosso patrimônio ali, machucou um pouco o resultado. Para ilustração, eu coloquei aqui do lado direito em cinza o lucro líquido. Quando a gente comprou em 2013, estava ali nos R$80 milhões. Depois disso foi um show de horrores. Essa volta aqui do lucro foi quando vendeu a editora, uma coisa não recorrente, e depois ficou de novo aí no prejuízo. Eu coloquei o gráfico em cima, que é o lucro líquido trimestral. Aqui é 12 meses e aqui é trimestral. A Saraiva ainda tinha uma característica que nos atrapalhou um pouquinho de identificar toda essa piora, que foi, ela fatura e tem um lucro no primeiro trimestre e no quarto trimestre do ano, que é na volta às aulas e vendas para o governo. Então, às vezes, no segundo, no terceiro, não é muita referência, então você fica esperando fechar o ano para ver como que ia sair. Enfim, foi um desastre aí, a gente não está mais e não temos interesse aí nas ações. Agora vamos falar de um acerto. Uma reflexão que eu faço, Saraiva parecia uma coisa óbvia.
quando a gente comprou. 2 anos depois foi um desastre. Essa empresa que eu vou falar parecia um desastre e foi uma coisa muito boa que a gente comprou. Então, olhando, a gente ganha dinheiro tipo olhando para frente, né? Não para trás. Tem até um cotista que gosta de me lembrar, pô, César, e o fundo aí como que está, etc. e tal. Falou, pô, está indo muito bem. Eu falei, eu sei, mas o passado já está na cota. E o que a gente tem para frente aí? Então, é um desafio que a gente tem constantemente de estar agregando valor. Então, a Time for Fun, uma das maiores empresas de entretenimento da América Latina. Até o Guilherme, que estava presente aqui, é conselheiro, está no conselho de administração da Time for Fun, que para nós é um ponto positivo, um investidor experiente, com dinheiro próprio no conselho, defendendo um pouco o interesse dos minoritários. Ela faz os shows, fez a turnê do Rolling Stones, questão do Stock Car, tem várias casas de espetáculos, tem operação na Argentina, no Peru. Então é uma empresa que a gente ficou bastante interessado, né? Essa empresa era queridinha do mercado quando abriu o capital, um modelo bem interessante, não precisava de muito capital de giro negativo, enfim, mas estava caro, a gente não tinha interesse. Depois ali nesse período aí, do final de 2013, 14, 15, a gente ficou bem interessado, estava num preço bem interessante as ações da Time for Fun. Então, assim, a empresa estava muito barata em relação ao seu potencial. Não que ela estava entregando prejuízo, mas quando a gente viu o histórico dessa empresa e do lucro pelo que ela estava sendo negociado, fazia muito sentido se ela voltasse a ser a empresa que era no passado. É um modelo de negócio bem interessante, igual eu comentei. Quando você cresce, o dinheiro entra na frente, então é só uma maravilha aí, comparado a outros negócios que drenam muito capital. Tinha novos entrantes perdendo muito dinheiro. Uma das coisas que a gente identificou que não era bom naquele momento, mas que a gente achava que ia ser bom, entrou muita gente interessada nesse negócio. Entrou a XYZ, a própria Gávea entrou na Time for Fun antes do IPO, saiu da Time for Fun e entrou na XYZ. Entrou a IMX, do excelentíssimo Ike Batista, que hoje não é tão excelentíssimo assim, a Plan Music e a Gel, que era da Globo. Entrou 4 operações grandes, com capital, concorrendo, fazendo shows, fez com que o mercado fosse um show de horrores, todo mundo perdeu dinheiro, inclusive a Time for Fun, inflou o cachê dos artistas, não teve toda aquela a bilheteria que eles imaginavam ter, então foi ruim para todo mundo. O que nos empolgou? Todas as empresas, a importância do investidor estar pesquisando, né? Eram empresas de capital, empresas SAs de capital fechado. A gente foi lá no Diário Oficial, como um bom research, e pegamos o balanço dessas 4 empresas e a gente ficou bem animado com o que a gente viu. Um prejuízo gigantesco e a dívida já grande. Falou, esses caras não vão durar e não vão incomodar muito tempo. Nesse mesmo período, a Time for Fun, uma parte boa, tinha uma posição de caixa líquido bem relevante. Se não me engano, o valor de mercado na época era 200 milhões, ela tinha 80, 60 milhões de reais em caixa líquido de dívida. Então, esse era um diferencial. Tinha o final do contrato com o Cirque du Soleil. No final de 2014, encerrava o contrato com o Cirque du Soleil. Esse contrato, quando a gente falou com a área de RI, foi um contrato muito ruim, devido à concorrência com a IMX, etc. Eles tiveram que pagar um valor maior para produzir o espetáculo do Cirque du Soleil e fazer mais aparições do que seria o razoável para o mercado. Isso foi muito ruim, isso tirou mais ou menos 40 milhões de reais do lucro da Time for Fun e encerrava no final de 2014. Então, sem isso, a gente achava que ia melhorar bastante. Tinha o interesse da Live Nation. A Live Nation é a maior empresa de entretenimento do mundo, é líder em todos os continentes, menos na América Latina. É uma empresa hoje que deve valer em torno de 5, 6 bilhões de dólares. A Time for Fun estava valendo em torno de 50, 60 milhões de dólares. Então, estava de graça para eles comprarem. Tinha um investidor relevante que a gente identificou encerrando a posição, controlador comprando. A gente achou que um time estava se desenhando assim, bem interessante. E a expectativa de melhores resultados. Aqui é um pouquinho o momento que a gente comprou. Depois de toda essa queda aqui, a gente fez a primeira compra uns 4,50. Não se mostrou tão boa. Só que o fato da gente ter estudado bastante a empresa, acompanhado, fez com que a gente tivesse convicção para dobrar, a gente quase triplicou a nossa posição, era mais ou menos uns 4%, aqui foi mais ou menos para uns 12%, porque a gente estava conhecendo muito bem o que estava acontecendo e achou que era uma oportunidade de ouro comprar 2 e pouco. Não é fácil você comprar 4 e depois você comprar 2, 3 vezes mais quando a empresa está a R$2. Você tem que conhecer o case. A maioria dos casos acontece que você é amarela e vai vender tudo e não quer mais saber daquele negócio. Então, é importante manter a racionalidade.
Eu comentei que tinha um investidor grande saindo, a gente veio acompanhando. Aqui nesses lotes foram o final da posição. A Real Invest comprou uma posição relevante e o próprio Fernando Alteri, que é o controlador, comprou quase 10% do capital nesse momento, aí, que deixou a gente bastante convicto. Queria agradecer ao Guilherme aqui, que está comigo. Cadê o Guilherme? Está lá atrás, ali, fez um belo trabalho aí de análise. Enfim, e falar assim que o grande sacada dele no final foi quando teve o show do Justin Bieber, a turnê, que ele ficou bem empolgado ali com o case. Mas, brincadeira, o Guilherme é do rock, eu ficava enchendo o saco o tempo todo, que a motivação maior era o show do Justin Bieber, turnê. Se vocês olharem, diferente da Saraiva, receita caindo, a empresa dando prejuízo. No final de 2014, quando a gente estava comprando ali, começo de 2015, ela tinha acabado de publicar o pior prejuízo da história da empresa. Ou seja, nenhum investidor estava muito interessado nesse negócio aí. Aí o que aconteceu aí depois ali? Esse case deu muito certo, foi uma das empresas que gerou um belo de um alfa no fundo Real Invest no ano, principalmente em 2016. A concorrência arrefeceu, como a gente imaginava lá atrás, ninguém ia ficar perdendo dinheiro muito tempo, concorrência quase que saiu, Time for Fun ficou nadando sozinho aí no mercado. As margens melhoraram, estão com menos concorrência, conseguiram precificar melhor os shows, ter uma receita maior de patrocínio, etc. Esse negócio melhorou bastante. O contrato Circo de Soleil, que sozinho tinha drenado 40 milhões de reais, assim, gerado 40 milhões de prejuízo em 2014 acabou, então 2015 não tinha, dava para você fazer uma continha sem o Circo de Soleil, já ia melhorar bastante o resultado. Fundos que estavam pressionando as cotações encerraram a posição. Então, tinha alguns fundos que tinham uma posição grande e, enfim, desistiram do case aí, não queriam mais saber do negócio, não tinha uma liquidez tão relevante e eles forçaram muito o preço para baixo e a gente foi acompanhando. Eu acho que uma coisa, a Real Invest, a gente fala que nosso investimento é meio que um mosaico, assim, um quebra-cabeça, e a gente vai montando as peças. E essa era uma pecinha que talvez daria o timing para a gente aí, que depois as coisas iam andar. A gente notou na CVM, todo fundo que tem mais que 5 ou 10% numa determinada empresa, ele tem que avisar. No caso aqui, ele tinha mais que 10, então quando ele abaixou abaixo de 10, ele avisou. Baixou abaixo de 5, ele avisou. A gente monitorou quais eram as corretoras que eram as grandes vendedoras na época, era acho que Safra e Votorantim. A gente não tinha certeza, não tinha informação privilegiada com os dados públicos, a gente veio acompanhando o tamanho do lote que a gente achava que ele tinha, quanto que ele vendeu. Quando a gente achou que estava no final, foi o momento do leilão que a gente comprou. O controlador ali comprou 10% da empresa em bolsa, isso deu uma bela numa convicção para nós. O controlador geralmente é um cara esperto, o cara vendeu uma parte da empresa no IPO, num preço de R$16 por ação, e ele comprou 10% a R$2 por ação. Então, geralmente é uma boa dica aí. E o lucro voltou. Aqui é um pouquinho o que aconteceu, o momento que a gente comprou inicialmente, o momento que a gente dobrou, triplicou a posição. Aí na casa aí dos R$6, R$7 ali no meio de 2016, a gente acabou saindo parcialmente do case. Deu acho que uma oportunidade de novo nos 4, 5 a gente comprou um pouquinho. E em 2017, no meio do ano, no final, a gente saiu completamente. Hoje a gente não tem mais Time for Fun. A gente achou que a margem de segurança diminuiu bastante. Talvez a gente ache que tem oportunidades melhores. E teve uma curiosidade, a gente achava que a Time for Fun, a Live Nation ia acabar comprando a Time for Fun. Acho que é uma possibilidade ainda, mas ultimamente, pelas notícias que saíram, a Live Nation está entrando no mercado diretamente com algumas parcerias, inclusive arrancou um diretor da Time for Fun, uma peça importante. Então a gente ficou um pouco com receio e acabou saindo. O próprio controlador acho que andou vendendo um pouco das ações. Se vocês olharem, o lucro voltou, 2015 e 2016, o faturamento nem tanto, mas foi um belo de um case. Acho que a reflexão que eu deixo, até naquela frase do Stanley Druckenmiller e do Buffett, ali ir para onde a bola está indo, né? Se a gente olhasse quando a gente comprou, não parecia tão bacana assim. 2 anos depois foi um belo de um sucesso. Então, aquela ideia, a gente ganha dinheiro para frente, a gente tem que tentar se antecipar, sair um pouco do óbvio, ainda mais em mercados competitivos. Eu adorava no passado, não precisava fazer nada disso. Tinha um monte de coisa barata, você simplesmente comprava. Agora está aquela guerra para você tentar ir um pouco na frente dos outros. Bom, a pedido do Thiago aí, falar de uma oportunidade, que nem eu falei, em período de vacas magras não está tão fácil. No fundo, o Real Invest está andando com um pouco mais de caixa do que o normal. Mas, enfim, oportunidade sempre tem. A gente tem mais ou menos umas 370 empresas na Bolsa, umas 200 com uma liquidez aí aceitável, e a gente está sempre pesquisando aí o que pode ser interessante.
Essa é uma empresa assim, no setor imobiliário. Que eu queria dizer aqui? Se olhar no gráfico ali do lado direito, a 2011 para cá, a Bolsa recuperou boa parte da queda, em vermelho. O setor imobiliário ainda está 30%, o ICOM, lá, o índice das empresas do setor imobiliário, ainda está 30% abaixo, quer dizer, um setor que ficou um pouco para trás. A recuperação é um pouquinho mais lenta, depende mais de confiança, de taxa de juros, etc. Ninguém vai fazer um negócio, um financiamento de 30 anos aí num mercado com uma incerteza muito grande. E a empresa que a gente vai falar aqui caiu 70% de lá para cá, tá na lona. Acho que o mercado imobiliário está iniciando a recuperação. Acho que tem várias notícias que corroboram isso. Eu acho que está acontecendo. A questão dos distratos, que era para essa lei dos distratos para ser aprovada nesse congresso nosso, como não funciona nada, está ficando para depois, mas eu acho que em algum momento deve ser aprovada. Não deve beneficiar tanto esse ciclo, mas acho que o ciclo dali para frente pode ser também um driver ali para o mercado ficar um pouco mais empolgado com o setor. Financiamento imobiliário está voltando e as taxas já estão mais baixas. Aqui eu deixo uma frase de um excelente investidor, para refletir também, que é do John Templeton. Para obter uma barganha, você deve pesquisar onde a generalidade dos investidores está mais amedrontada e pessimista. Eu não tenho muita dúvida que o setor imobiliário, aí tem muita gente que eu começo a conversa, não tem interesse, setor imobiliário para mim está cagado, eu não quero saber. Mas é a hora que nós da Real Invest começamos a olhar com carinho, hein, porque a gente acha que o preço é interessante. Vamos lá, algumas notícias aí do setor aí, acho que está saindo direto no jornal, na Exame, etc. Mas nitidamente as coisas estão melhorando um pouquinho. Então, assim, vendas das incorporadoras superam os lançamentos, o mercado de terrenos passa por melhora gradual na cidade de São Paulo, a procura tem aumentado, os lançamentos estão vendendo bem, vendas de imóveis sobe 40% em julho, preço de moradia tem primeira alta trimestral após 9 trimestres de quedas, construção civil dá sinais de uma nova fase. Então a gente está sendo bombardeado. Recentemente saiu a prévia de algumas construtoras, que deixou também a gente animado. A gente vê que as coisas estão começando a acontecer. Bom, nossa empresa aqui, que a gente vai falar como oportunidade, é a Tecnisa. O Guilherme Afonso Ferreira está no conselho da Time for Fun e a Tecnisa está no livro Fora da Curva, e teve uma entrevista até com o Salomão, que eu acho que é bem bacana para conhecer o controlador ali, o Maia, é uma pessoa bem interessante. Mas eu diria para vocês que é legal conhecer um pouquinho. Então, o que motivou o investimento? Né? O preço atrativo em relação ao seu valor de liquidação, o NAV, é o Net Asset Value, para quem não está familiarizado. Uma construtora, diferente de uma indústria, ela é um projeto assim, vários projetos têm começo, meio e fim. Então é difícil de você imaginar como projetar daqui 2, 3 anos, quando que vai lançar, se o projeto vai dar certo, se vai ter margem ou não. Mas às vezes você pode ver o que a construtora tem hoje e tentar desmontar isso. Se eu vender os terrenos, os imóveis, pegar os recebíveis, pagar as dívidas, quanto que vai sobrar? Então acho que é uma bela de uma métrica para a gente ter uma referência de valor. Eu acho que esse é um case de Value Invest assim, quase que clássico, aquela ideia de comprar $1 por 50 centavos. Eu acho que essa aqui talvez se encaixe. O endividamento equacionado após 2 aumentos de capital. A gente comprou no final de 2016. A gente não gostava da empresa pelo tamanho do endividamento que tinha. Se tem uma coisa que a gente foge, é a empresa muito endividada. Como o mercado não está tão fácil achar oportunidade, acho que a gente flexibilizou um pouco esse critério para não ficar sem comprar nada. Assim, ela divulgou o primeiro aumento de capital no final de 2016. A gente achava que após esse aumento de capital, a situação ia ficar um pouco mais tranquila e ia ser um belo momento para a gente entrar. Teve uma sinalização que o próprio controlador subscreveu todas as ações que ele tinha direito, e a Cirela também entrou. Para nós, eu acho que a Cirela, o cara não é conhecido por rasgar dinheiro, o L. Horn. Ele pegou o caixa da própria empresa e comprou uma participação na Tecnisa. Pode ter N de motivações, mas eu acho que ele não comprou para perder dinheiro. E se um cara inteligente como ele, que é bem mais acho que eu no mercado imobiliário, está comprando, para mim é um belo de um sinal, os dois entrando. Inclusive eles fizeram isso, essencialmente capital, na Bacia das Almas. O primeiro preço foi a R$2. A empresa já valeu 10, 11, 8, 6 reais, os caras fizeram a 2. E teve um segundo aumento de capital no começo de 2017, a 2,65, que todos eles entraram. Né? Teve uma redução significativa dos custos administrativos. A Tecnisa hoje não tem nada a ver com a Tecnisa daqui de 3, 4 anos atrás. Hoje eles não querem ser grandes, eles querem ser menores, querem estar mais localizados na região metropolitana de São Paulo, focam em margens melhores, enfim, eles querem voltar às origens. Né? Como estamos de tempo aí, Tiago? Tá. Acelerar um pouquinho aí. A empresa começou a gerar caixa. Após uma série de baixas contábeis e ajustes, parece que acabou.
Empresa de dono, construtora, acho que é muito importante a gente investir em empresa que tem o dono lá. Ele é o maior interessado, ele tem 50% das ações, e a volta às origens. Então, aqui é o momento que a gente comprou as ações da Tecnis. Começo do ano, a gente foi surpreendido por um rally das construtoras. A gente acabou vendendo quase toda a posição a R$ 3,00, R$ 2,90. Depois, ela teve um segundo aumento de capital. A gente não entrou, a gente não estava tão convicto assim. Inclusive, vendemos nossos direitos aí a 20 centavos, 25 centavos, ganhamos dinheiro. E depois, a gente está voltando a comprar a 2, 2,30. Não é uma posição hoje tão relevante do fundo Real Invest, mas sendo transparente, vocês é uma empresa que a gente acredita que nós estamos comprando. Se você olhar um show de horrores, a receita caindo um monte, ela não está lançando mais, teve um belo de um prejuízo, com um monte de reconhecimentos aí, de uma série de impairments, de baixa, de extrato, etc. Um ponto aqui que eu queria destacar, ela chegou a lançar 2,5 bilhões em 2013, em 2014 lançou 750 milhões, 2015 não lançou quase nada, 2016 não lançou quase nada, 2017 não lançou nada. Então, inevitavelmente, os distratos vão acabar, até porque não tem mais entrega, né? Então, ela basicamente vai ser uma construtora com um belo de um estoque para realizar. Essa aqui é a questão da situação financeira, chegou a ter um endividamento de mais de 2 bilhões de reais, hoje está em torno de 700 milhões, a dívida de curto prazo em torno de 400, então acho que está uma dívida assim, bem tranquila para quem já teve uma dívida daquele tamanho lá. Outra coisa, não adianta a gente acreditar em algo assim que a empresa vai monetizar os ativos se a empresa não está com essa estratégia. Então, eu acho que a empresa que ela está com a estratégia de monetização dos ativos, 71% dos estoques de imóveis já estão prontos, que diminui a incerteza, foco comercial em projetos com baixo risco no estado de São Paulo, readequação da estrutura administrativa. Esse gráfico do lado aqui, eles mesmos divulgaram esse guidance, o custo administrativo deve diminuir bastante, de 160 para 60. O controlador reconheceu o erro e está voltando às origens. No vídeo lá da entrevista, ele fala abertamente que não deveria ter feito um monte de coisa que fez e que, enfim, agora ele está corrigindo isso. Eu falei lá atrás do NIV, o Thiago até falou da questão do tempo aí, respeitando, mas assim, basicamente a gente é um NIV simplificado de quanto que ela tem em estoque líquidos, quanto que tem de terreno, quanto tem de contas a receber, de outros ativos, outras participações, menos o que ela tem de endividamento já líquido do caixa, menos a contas a pagar, menos a participação de minoritários, você vai chegar em um valor em torno de 1 bilhão 750 milhões de reais, dividido pelos 331 milhões de reais, milhões de ações, vai dar um valor por ação de 5,31. Hoje o preço da ação está em torno de 2,33. Daria um upside para o NIV, né, se acreditar que esse valor aqui é o que ela receberia, de 128. Eu não quero que ninguém fale que a Real Invest falou que tem um upside de 128, que vale 5,31, tem uma série de incertezas, tem algumas baixas, custo administrativo, etc. A gente tem uma referência de preço hoje de 3,50, que daria um upside de 50% no preço atual. No mundo de CDI a 7, me parece uma bela de uma oportunidade aí para se ter. Eu gostaria de fazer algumas reflexões ali. Não é uma Exetec, a gente gosta da empresa, mas não é uma Exetec, não tem aquele mesmo amor, convicção que eu tinha em cima de uma Exetec. A empresa deve voltar ao lucro somente em 2019, não vai ter lucro esse ano, não vai ter lucro ano que vem, vai começar alguma coisa em 2019. Recentemente a Cyrela reduziu sua posição, que deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha. Nós podemos estar errados e mudar de ideia, acontece frequentemente. Na Real Invest a gente não se apega a muita coisa, pode ser que daqui a um mês a gente vai vender e não vai avisar para ninguém de vocês, a não ser que tenha um outro evento e o Thiago convide de novo. Temos ainda de 1 a 2 anos de estoque no mercado imobiliário, então não vai ser fácil os próximos 2 anos, está todo mundo se matando aí para vender os imóveis. Estamos no Brasil, a eleição de 2018 pode ser um game changer, pode mudar tudo aí, dependendo do candidato. E, para finalizar, o que a gente imagina? Aquela ideia de olhar 2 anos para frente. A Tecnis em 2019. A situação financeira vai estar resolvida, voltando a ser lucrativo. Ela tem um excesso de capital para os lançamentos que ela vai fazer daqui para frente. Pode ser feito um pagamento, um dividendo extraordinário, uma recompra, etc. Mercado imobiliário retomando os lançamentos. Ela já tem um land bank hoje de 5 bilhões de reais para lançar e com 77% dos terrenos pagos. A lei do distrato eu acho que já vai estar em vigor. Estamos pagando menos da metade do seu real valor, na nossa opinião. Investidores vão estar interessados nas ações do setor. Eu acho que daqui a pouco vai ter vários fundos voltando a olhar o mercado imobiliário, os estrangeiros, etc., menos incerteza. Isso vai ser transferido para o preço. Para finalizar, eu gostaria de falar uma frase do pai desse congresso aqui, do Benjamin Graham. Você não está certo ou errado porque a multidão concorda ou discorda de você. Você está certo porque os seus dados e as suas análises estão corretas. Muito obrigado aí para vocês.
Salomão, amigo do Zé Imprensa, já temos uma notícia aí para o final de semana, hein? César Paiva promete retorno de 125%. Isso aí, pessoal. Dá uns 10 minutinhos aqui. A gente volta. Eu vou apresentar junto com o Léo aqui uma apresentação bem legal que a gente preparou.